comum, a gente vai aprendendo qualquer coisa, porque a gente não estuda, a gente não gosta de estudar, e a gente vai falando qualquer coisa. E aí é assim que é o saber do senso comum. É manga com leite que morre, é as coisas que são passadas de geração em geração e a gente acha que é verdade absoluta. Epigenética não tem nada a ver com programação neurolinguística. O cara foi lá com verdade absoluta e já colocou. Não tem nada a ver. Programação neurolinguística está mais para psicologia comportamental do que a epigenética. A epigenética tem a ver com aquela marca que está no genoma, que apesar de ter a marca no genoma, apesar de ter a marca no DNA, no gene, lembrando, só para vocês entenderem, o espermatozoide junta com o óvulo e faz o quê? Um ovo. Fez o ovo, dentro do ovo é um embrião. Dentro do embrião tem uma célula. Dentro da célula tem um núcleo. Dentro do núcleo tem um cromossoma, que é o concentrado de tudo. Dentro do concentrado do núcleo tem o DNA, que é a dupla hélice. Dentro do DNA tem o gene. A genética vem do gene, não é médica? A genética vem. Os cromossomas, quando se juntam, o XX e o XY, da mulher e do homem, eles formam o DNA e formam o gene. Está se entendendo que hoje em dia aquilo que está na marca do DNA, que está na marca do genoma, pode mudar. Nós podemos mudar as coisas que estão dentro da gente. E a gente não muda com pensamento positivo. A gente muda com... Wagner, quando entrar aí, você fala que eu estou gravando aqui, que a pessoa não observa essa grande câmera, eu estou gravando. Então, a gente muda com... entendendo que tem uma radiação. Hoje em dia a gente está lidando com uma radiação, que o Wi-Fi, mesmo que você desligue o Wi-Fi da sua casa, tem radiação que está na Terra. Por que tem a máxima que o celular faz mal, dá câncer? Por causa do Wi-Fi, por causa da radiação. Essa radiação pode afetar você e afetar o genoma, afetar o DNA. Outra coisa, a alimentação faz você mudar certos comportamentos. Isso não tem nada a ver com PNL. E outras coisas, análise faz você mudar. Então não é uma simples mudança de crença que trabalha avião subindo e descendo no mundo, avião subindo e descendo no mundo. Isso é PNL, isso é mudança de crença. Isso é trabalhar um pouco da hipnose, isso é trabalhar um pouco do tele, do rapport. Por exemplo, uma aluna ali está me olhando assim, aí eu fico sentada assim, batendo o dedinho, eu vou fazendo um rapport com ele. Daqui a pouco eu manipulo ele para ele fazer o que eu quero. PNL é muito usado em vendas. Só que a gente está trabalhando com psicanálise, que é muito mais profundo. A gente está trabalhando com a questão do inconsciente. A gente não está trabalhando com o consciente. PNL trabalha com o consciente, trabalha um pouquinho com o pré-consciente. E por que as pessoas falam as coisas que querem? Porque elas não estudam. Se a gente estudar, a gente não fala tanta bobagem. E a gente tem preguiça de estudar. Eu gosto dessa turma de março de 2016, porque são pessoas que leem a apostila. São pessoas que leem. E aí nessa apostila que eu dei mês passado, que eu tinha um monte de cópia aí eu dei, tem uma historinha do Édipo e historinha em quadrinho. Se vocês não gostam de entender, lê a apostila, dá uma olhadinha, historinha em quadrinho. E depois aqui, eu tirei uma cópia de um que fala o caráter neurótico, que explica o problema edipiano. O problema edipiano é que faz a gente ter que ir para análise se resolver. Se a gente não se resolve, a gente ou é neurótico, ou é perverso, ou tem psicose. Neuróticos são aqueles que tiveram a ética introjetada, falando do outro jeito, falando psicanaliticamente, que teve o superego introjetado, que teve a função paterna. Mesmo que essa função paterna foi feita pela mãe, ou pela avó, ou pela tia, não importa. Função paterna não é gênero. Eu criei um filho sozinho e eu fiz a função paterna nele, tanto que ele é um neurótico, ele não é nem perverso, nem que tem psicose. Ele tem introjetado dentro dele a ética. Porque quem introjeta a ética é a função paterna. Por que hoje a gente vê a sociedade desse jeito? E função paterna não é o que grita mais, é o que dá mais limite, é o que fala limites na medida certa. Não vai fazer isso. Por quê? Porque se fizer tem consequência. Aí você introjeta, não que você vai para o inferno, você introjeta. Você tem que introjetar essas coisas. Então é essa função paterna que faz construir. Na verdade é a mãe que traz o pai para a função, a mãe no sentido função materna,
que traz o pai para a função paterna, só que é introjetado pela mãe. Vocês estão com dúvidas? Eu estou falando muito rápido? Tá dando para entender? Nós precisamos entender, se nós temos filhos, primeira coisa a gente tem que entender, a gente está colocando a função paterna para os nossos filhos, seja nós que estamos criando, seja o marido. Não exija do marido se o marido não tem condição, seja você a dar. Se tem mais mulheres aqui na turma, hoje, infelizmente, é aquilo que a Isabela ontem falou. Cadê a Isabela? É a própria mulher que está fazendo o homem se tornar uma banana. A mulher dos anos 60, 70 para frente, saiu do mercado, saiu de dentro de casa, foi para o mercado de trabalho, ela se empoderou. Isso não tem nada a ver com mulher fálica, tá? Nunca ela se empodera, ela acha que o homem não é nada. Aí o homem que já tem o perfil de fazer uma coisa de cada vez, que o homem não é periférico. O homem faz uma coisa, depois faz outra. A mulher que é multifatorial, que faz várias coisas, desde a antropologia. Vocês vão ter uma aula que chama antropologia também, que explica isso. Então, quando o homem falar, não sei fazer isso, deixa ele fazer do jeito errado, não critica. Quando ele trocar a fralda do bebê tudo torto, faz de conta que ele trocou perfeito. Que uma hora ele vai trocando torto, ele é inteligente, uma hora ele acerta. O problema é que a mãe fala, você não sabe fazer, deixa que eu faço, toma a frente. Daqui a pouco ele só está vendo a televisão e trabalhando. A mãe, ela é mais responsável por estabelecer a ética dentro do sujeito. E não adianta você achar que você é todo torto, seu filho não vai ser torto. Porque os filhos são reflexo dos pais. Os filhos não são reflexo do que ele aprendeu na rua. Essa ética que está construída dentro do sujeito foi construída ou pelo seu pai ou pela sua mãe. Ética tem a ver com aquilo que você faz porque tem que fazer. Moral você faz por uma questão religiosa. Você deixa de fazer ou faz por uma questão religiosa. E é na análise que a gente vai descobrindo isso. Como eu dou uma aula instigante, que eu dou uma aula quase analítica, eu dou uma aula teórica, mas muito prática. Eu dou uma aula que a pessoa vai para casa com angústia. Eu não estou aqui para ficar lendo compêndio de Freud. Compêndio de Freud é só comprar os 24 livros e ler em casa. Jamais vou dar uma aula de leitura. Não é minha cara. Mas eu vou dar uma aula onde eu leio e eu passo para vocês de uma forma que vocês vão entender que vocês estão presos nas questões. As neuroses são histérica, quando você adoece porque você não dá conta. Você é fóbica, quando você tem vários medos porque você não dá conta. Ou quando você é obsessiva, compulsiva, você não dá conta. Aí você fica obstinada. O ciúme é uma neurose, porque é obstinação. O medo. Eu fiz um post anterior que eu falei do medo do Lourenço na hora que ele está no avião. Só que eu tenho que entender. Senão eu não dou conta nem de estar bem, sabendo que ele está a 10 mil milhas de distância daqui. Isso vai provando a maturidade das pessoas. A imaturidade vai provando em fatores desviantes. Nós temos que nos colocar como análise. Nós temos que ser objeto de análise. O Freud só amadureceu depois, quando ele estava com 40 anos, que o pai dele morreu, e ele começou o processo de análise. No dia que o Lourenço estava por viajar, eu até liguei para o Henrique, que eu estava meio os parafusos, tudo, que era muitas horas dentro do avião, 14 e 12, né, Henrique? E passei bem. Agora eu estou esperando a volta, né? Ele está agora acordando lá na Indonésia. E é bonitinho que ele vira e fala, mãe, tô indo surfar. Mãe, agora, ontem à noite para eles. Não sei, hoje é de noite, mas na hora que ele foi dormir, ele falou, mãe, vou jantar não sei aonde. Aí ele mandou as fotos que ele estava jantando. Que era noite lá, e agora que é noite aqui, agora lá tá amanhecendo. Então é fantástico. É fantástico eu entender que apesar de eu ter fobia, apesar de eu ser fóbica, eu dou conta de avançar. Hoje me ligou um rapaz que ele tomou uma decisão, ele é personal, e ele tomou uma decisão de largar o emprego que ele tinha para poder seguir a carreira de personal. E ele estava muito gripado.
Aí ele ligou falando, Cássia, eu quero entender porque eu tô gripando. No telefone, ele foi chorando muito, chorando muito, chorando muito, chorando muito, chorando muito. No final a voz dele estava até melhor. Porque ele falou, como que dói largar os 5 mil que eu ganho para ir para um estágio ganhar 1.000, mas porque eu quero construir minha carreira. São a escolha, a vida é feita de escolhas. Não dá para ter tudo. E outra coisa, meninas, vou falar para as meninas. Vocês querem homem para pagar as coisas para vocês, vocês têm que se sujeitar a ser coisas. Porque o homem, quando paga as coisas para vocês, eles coisificam vocês. Ah, mas não é o homem que tem que pagar? Você tem inteligência? Você tem inteligência, Isabel? Você é capaz de trabalhar? Você é capaz de produzir? Então, se você se sujeita a um homem pagar as coisas para você, ele pode te tratar como objeto. Ah, então seu marido não paga nada? Todo mundo paga tudo. Lá vira um grande saco e todo mundo paga tudo. Porque depois você não entende por que você se sente objeto. Você não pode se sentir objeto. E uma outra coisa também. Se você aceita pequenas coisas erradas, é o que Moro fala, o Sérgio Moro fala. A epidemia no Brasil é sistêmica. A questão da corrupção é sistêmica. Porque as pessoas aceitam pequenas corrupções. É quando você suborna, você bebeu, mas você suborna quem pegou você bêbado. É quando você traz um clips lá da Samp você trabalha, né? Você traz uma caixinha de clips que não tem nada a ver. Quando você traz um pacote de Chamex porque não tem nada a ver. Ah, mas é porque o governo tem muito, deixa eu levar. Você também é corrupto. Então, hoje no Brasil a gente vive um fruto de nós mesmos. Quem está no poder é fruto de nós mesmos. Não é fruto de ele, não foi um acaso. E nós estamos sofrendo consequência do que nós escolhemos. Ah, mas você não votou nele, você vive falando que você não votou nele, mas a grande maioria votou. Eu estou incluída, eu sou brasileira. Então, será que você tem estrutura de deitar no divã e olhar para você e falar como que eu estou errando comigo? Em função do que aconteceu ontem com você, que eu prefiro não falar o nome para não ficar registrado, e com outro aluno, eu botei hoje no grupo de vocês todas as aulas que vocês já fizeram. Eu que fiz isso. Eu não preciso fazer isso. Quem faz isso agora para mim é a Ana. A Ana é responsável por essa turma. Eu fiz porque eu falei assim, quando eles começam a falar que eu já dei essa aula, ah, mas eu cheguei em casa, mas tinha uma apostila parecida. Essa apostila eu tô dando porque sobrou aqui. Tem muita apostila aqui. Eu tô me desfazendo do papel aqui. Será que eu sou tão leviana assim? Eu sou ética. Se eu tivesse que falar para vocês repetirem essa aula, eu ia falar, vocês estão repetindo, agora eu vou dar diferente, que eu ampliei e eu vou cobrar. Quando vocês sugerem que eu dei uma aula que vocês já fizeram, vocês estão falando que eu sou o quê? O que vocês estão sugerindo para mim? Que além de não ter moral, eu não tenho ética. Então é muito sério. O que aconteceu ontem aqui foi muito sério comigo. Não foi com vocês, não. Comigo. Só que a gente faz e no final a gente é de cristal, né? A gente faz, igual o Suimário ontem falou, as pessoas são de cristal. Elas fazem e elas mesmas choram. Porque quando chora, acabou aqui. Chorou, falou que é Deus, acabou a conversa. Deus está vendo, você tem que ir embora. Porque como você vai lutar com Deus que está vendo? Ou então quando chora você tem que olhar e falar, pronto, acabou. Porque eu também, senão tem que chorar também. Então, olha como é sério o processo de análise. Olha como a gente tem que entrar em análise. Quando sai a lágrima, você mostrou para a pessoa, eu estou te ganhando na lágrima. O que vocês acham disso que eu estou falando? E aí, a pessoa não aprende pelo que ela está errando. Ao contrário, ela repete repetidamente vezes e se torna destruída por ela mesma. Não é o outro que destrói a gente. Nunca é o outro que destrói a gente. A gente vai com as nossas perninhas para aquilo. Depois a gente não assume que a gente fez péssimas escolhas. Sempre é a gente. Mas isso tem que ter o processo do divã. Você deitar no divã, deitar simbolicamente, né? Porque a gente não deita no divã mais. Ou deita, ou pode deitar.
E aí, eu gosto muito dessa frase